Você já teve aquela sensação estranha de que alguém te observa mesmo quando está completamente sozinho? Agora imagine isso em um hotel antigo, quase vazio, com um histórico sombrio, onde o silêncio pesa, onde cada sombra parece se mover, mesmo quando não há ninguém por perto. Foi lá que Elisa Lam entrou, mas nunca mais saiu. Ninguém viu ela partir, ninguém ouviu um grito. Tudo o que restou foi um vídeo estranho e uma pergunta que ainda assombra os corredores. Ela ainda está lá? Quem era Elisa Lam? Elisa Lam tinha 21 anos, estudante universitária, curiosa, apaixonada por livros e viagens. Ela sofria de transtorno bipolar e tomava medicamentos para controlar a condição. Nada incomum, nada fora do normal. Em janeiro de 2013, decidiu fazer algo que muitos sonham: uma viagem sozinha pelos Estados Unidos. Los Angeles seria apenas mais uma parada. Mas o que ela não sabia, ou talvez soubesse, é que o Hotel Cecil, onde ela se hospedaria, guardava um passado aterrorizante. Um prédio que parecia absorver a dor de quem passava por lá, onde histórias de desfecho sombrio, fim inesperado e desaparecimentos se acumulavam como poeira nos corredores. Um local onde a luz nunca parece suficiente, onde o medo parece morar entre as paredes. E foi nesse lugar que Elisa desapareceu sem deixar nenhum rastro visível, a não ser aquela gravação. O Hotel Cecil. O Hotel Cecil não é um hotel comum. É um edifício marcado por desaparecimento trágico. Hóspedes notórios, incluindo um infame caso envolvendo o chamado Night Stalker, já passaram por lá, mas ele não foi o único. Outro hóspede notório, vindo da Áustria, também ficou no mesmo prédio enquanto era investigado por situações graves cometidos nas redondezas. Coincidência? Ou o hotel atrai algo mais sombrio do que podemos entender? Jack Unterweger também se hospedou no mesmo prédio, um lugar onde a escuridão parece viver nas paredes e os sussurros do passado ainda ecoam nos corredores. Quartos que ninguém quer, andares bloqueados, portas que rangem mesmo trancadas, elevadores que param em andares vazios, funcionários que evitam olhar para certos espelhos à noite. E Elisa Lam, por alguma razão, escolheu exatamente esse hotel. Quarto 506B. Sozinha, como se tivesse sido atraída por algo que não se vê, mas que sempre esteve lá. O elevador 31 de janeiro de 2013. Elisa-se, assustada, perdida ou sendo observada. A descoberta. O vídeo viraliza. Milhões de pessoas veem. O mistério cresce. E então, hóspedes começam a reclamar. A água dos quartos tem gosto estranho, cheiro ruim, cor escura. Funcionários sobem ao topo do prédio. Verificam as 4 caixas d'água. Em uma delas, o corpo de Elisa Lam, nua, com as roupas flutuando ao lado, sem sinais de violência, sem resposta. As teorias. A primeira teoria: surto psicótico. Ela sofria de transtorno bipolar. Talvez tenha parado a medicação, mas como ela entrou na caixa d'água? A tampa era pesada e estava fechada. Não havia escada externa. Seria impossível, dizem, entrar sozinha ali. Outros falam em assassinato. Mas, sem marcas, sem evidências,
sem testemunhas. Alguns acreditam em algo mais, algo que vive no Hotel Cecil, algo que nunca quis deixá-la sair. E se fosse você, o que você faria se soubesse que está sendo observado, mas ninguém acredita em você? Elisa Lam deixou perguntas, deixou um vídeo e deixou um mistério que talvez jamais será resolvido. Ou será que o Hotel Cecil ainda guarda a resposta? O que você acha que aconteceu com Elisa Lam? Deixe nos comentários, se você tiver coragem. Caso Lars Mittank, o turista que correu para o nada. O desaparecimento, correndo para o escuro. Imagine alguém entrando em um aeroporto, com passagens, malas, tudo pronto para voltar para casa. Mas, de repente, ele corre desesperado, salta uma cerca e desaparece em um campo vazio, sem deixar rastros, sem explicação, sem volta. Esse foi Lars Mittank, e ninguém sabe o que ele viu, ou o que o fez correr daquele jeito. Quem era Lars? Lars era um jovem alemão de 28 anos. Trabalhava, tinha uma família, amigos, nada fora do comum. Em junho de 2014, viajou com um grupo de amigos para Varna, na costa da Bulgária. Sol, praia, diversão, tudo estava indo bem. Até uma briga em um bar. Lars levou um golpe na cabeça, foi ao médico e descobriu uma lesão no tímpano. Os médicos o proibiram de voar. Seus amigos voltaram para a Alemanha. Lars ficou sozinho, aguardando recuperação. Ele se hospedou em um hotel simples, perto do aeroporto, e foi aí que tudo começou a ficar estranho. Comportamento estranho. Lars começou a agir de forma estranha. Ligou para a mãe várias vezes. Disse que estava sendo seguido, que alguém queria matá-lo. Falava em vozes, pessoas desconhecidas, mas ninguém ao redor via ou ouvia nada. Pediu à mãe que cancelasse seus cartões bancários. Disse que não confiava em ninguém. Parecia paranoico, com medo, o tipo de medo que vem de dentro, ou de algo que ele viu e não podia explicar. No hotel, câmeras mostram-no andando pelos corredores, inquieto. Olhava para trás, se escondia, dormia pouco e uma noite foi visto parado na porta do quarto por horas, como se ouvisse passos que nunca apareciam. Testemunhas dizem que ele cochichava com alguém que não estava ali, ou talvez estivesse. Disse ao recepcionista que precisava de um lugar seguro, que alguém o estava caçando, mas não conseguia explicar quem ou por quê. Na manhã de 8 de julho, ele foi até o aeroporto. Fez check-in. Estava pronto para embarcar, mas então entrou no consultório médico e, segundos depois, olhou para a porta. Seus olhos se arregalaram, como se tivesse visto algo terrível, como se alguém ou alguma coisa o tivesse encontrado. Ele se levantou e correu, como se a própria morte estivesse atrás dele. A fuga. Dentro do aeroporto, Lars consultou um médico. Segundo relatos, durante a consulta, ele murmurou algo baixo, quase inaudível, palavras desconexas, como se falasse com alguém que o médico não conseguia ver. Depois ficou em silêncio, pálido, olhos vidrados, fixos na porta. E então, algo mudou no olhar dele, como se tivesse visto uma presença entrar, ou sentido algo chegar. Um segundo depois, Lars se levanta de um salto, olha para trás
apavorado, como quem foge de algo invisível mas letal, e sai correndo. As câmeras captam tudo. Ele corre pelos corredores, empurra a porta lateral com força, abandona a mala, salta uma cerca de segurança com agilidade incomum. Do lado de fora, o tempo está nublado. O vento sopra forte, mas Lars não para. Corre para dentro de um campo gramado, cercado por floresta, sem olhar para trás. Então, desaparece entre as árvores, como se tivesse sido engolido pela própria escuridão. Nunca mais foi visto. Nenhuma peça de roupa, nenhum som, nenhum corpo, nada. Como se o mundo simplesmente o tivesse apagado. O que aconteceu com Lars? Foram feitas buscas, helicópteros, cães, drones, nada. A polícia não encontrou nenhum sinal de Lars, nenhum corpo, nenhuma peça de roupa, nada. As teorias surgiram: surto psicótico por uso de medicamentos errados, trauma craniano afetando a percepção, um ataque de pânico, ou ele realmente estava sendo seguido. Alguns acreditam em tráfico humano, outros em perseguição criminosa. Há quem diga que ele simplesmente fugiu de algo que ninguém viu, algo que só ele sabia que estava ali. E se fosse você, um aeroporto, pessoas ao redor, luz do dia, e mesmo assim, um homem corre como se estivesse fugindo da morte. Do que Lars Mittank estava fugindo? O que ele viu e por que nunca mais apareceu? Talvez a resposta esteja em algum lugar entre o silêncio de um campo na Bulgária. Ou talvez, como tantos outros desaparecidos, Lars nunca quis ser encontrado. O que você acha que aconteceu com Lars Mittank? Deixe seu comentário e diga se você teria coragem de viajar sozinho.